Safado. Vi. Aproveita para outros também, né? Daqui a alguns meses a gente consegue uma nova possibilidade, a gente usa o mesmo. É melhor pegar um guarda-chuva. Né? Então ali está tipo o serviço e mecânico. É um programa familiar. Então, entra ali, entendeu? Eu não baixei esse papo, baixei esse papo. Tá. Então, o professor Gustavo identificou que a planilha que eu encaminhei para vocês por e-mail, ela tem um problema, ela não está atualizada. Eu baixei o site da mecânica, mas eu baixei a XLS direto. Tem um novo link que está separado as duas fichas de avaliação. E ali tem uma linha que ele tem duas vezes o mesmo assunto. Eu vou ter que reencaminhar a ficha de avaliação para vocês. Não precisa. Nós podemos baixar ainda. Pode baixar? Tá, então tá, isso vai facilitar bastante. É praticamente a mesma coisa, só que tem uma linha que está diferente. Eu não tinha, muito obrigado, professor Gustavo, não tinha percebido. Eu achei, encaminhei, e era isso. E eu estava vendo agora. Tá todo mundo presente? Tudo direitinho? Sim. Tá bom. Vou entrar no link aqui também. Mas tem gente também aqui, né? Aí a gente pode começar. Legal. Então, eu acho que podemos começar aqui. Aqui posso aproximar e esse ângulo aqui. Aqui. Perfeito. Bom, não importa eu, o protagonista é o David. Então, pessoal, eu vou ficar aqui, acho que dá para a gente começar já lá. Então, tá. Hoje, dia 20 de julho de 2023, amanhã, aqui no campus de Cachoeira do Sul, na Universidade Federal de Cachoeira do Sul, vai se dar início à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do nosso aluno David, desenvolvimento de um software educacional para análise de fadiga pelo método Sotensa. Eu agradeço de coração pela disponibilidade e o tempo que os membros da banca aqui estão dispostos a ler o trabalho e contribuir com seus conhecimentos. Agradeço ao professor Max, agradeço ao professor Giovanni, e agradeço também com muita gratidão mesmo o nosso orientador, o professor Gustavo, que fez toda a diferença durante a trajetória. Quero que todos eles estejam presentes e entendam a necessidade, a vantagem de trabalhar com o orientador também. Muito obrigado. Também agradeço ao David por poder me proporcionar a entender todo esse processo criativo do trabalho de conclusão do curso. Ele vai ter um período de 20 minutos, mais ou menos, para poder fazer a apresentação de defesa do trabalho do curso. Depois nós vamos ter a etapa de admissão. E aí, depois, ao término da etapa de admissão, né, vou pedir que os convidados se retirem para que a banca possa, né, ter o seu contato, e aí nós vamos ter a final. Certo? Então, dito isso, vou passar a palavra agora ao protagonista. Por favor, David, tem 20 minutos. Pode começar. Então, hoje a apresentação do meu trabalho de defesa 2 seria o desenvolvimento de um software educacional para análise de fadiga pelo método de Sotensa. Vamos começar com uma breve introdução. Então, a gente tem primeiramente, para contextualizar vocês, sobre qual processo que a gente vai analisar, né, que é a fadiga mecânica. A fadiga mecânica, então, ela ocorre, por exemplo, em rolamento, onde ele, através do dia a dia, tem carregamentos cíclicos que ocorrem, variam ao longo do dia. Com isso, ocorre, então, a formação de microtrincas. E com essa propagação dessas microtrincas, ocorre-se, então, a variação nas propriedades do material.
Com essa variação da propriedade do material, então ele pode estar sujeito à falha do fadiga. Então, o software que eu estou propondo, ele é um software educativo que faz a análise de fadiga de materiais dúcteis, ou seja, materiais que correm uma certa deformação antes da falha. Ele é um software amigável para novos usuários, então ele tem uma interface simples que qualquer pessoa sem muitos conhecimentos da área consegue operar ele. Ele é modificável no sentido que ele é código aberto e consta, mais para frente da apresentação aparecer, um repositório onde a pessoa consegue entrar e modificar o código e até modificar a proposta inicial dele para outra. Então, é livre nesse sentido, através da licença que eu inseri nele. E eu proponho, então, uma comparação numérica, onde eu faço uma comparação entre a metodologia que é ensinada em sala de aula, que vai aparecer mais para frente, e faço, então, uma relação entre o programa e a literatura consolidada, né, que seriam os livros da área, que são apresentados para nós durante a graduação. Então, vou começar com os objetivos, que são, basicamente, desenvolver um software educacional para análise do fadiga pelo método de subtenção, criar um repositório para acesso do código-fonte, um local para baixar o executável, realizar comparações do software proposto com base em exemplos da literatura. Então, com isso, a gente possui algumas limitações, né, umas delimitações. Então, eu vou utilizar o método da vida sob tensão, logo, eu necessito utilizar nessa análise materiais dúcteis de alta ciclagem, devido a esse método. Eu utilizo a linguagem de programação Python, que é uma linguagem aberta, que qualquer pessoa consegue baixar na internet e conseguir modificar, não necessita de uma licença. Eu faço a escolha dos estudos de caso prontos, né? Então, eu não vou criar nada do zero, vou utilizar o que a literatura me dispõe. O software é de cunho educativo, ou seja, não é direcionado para análise complexa. Então, ele não é um software estilo CAI, por exemplo, análise de eventos finitos. É mais voltado para aquilo que a gente vê na graduação mesmo. E eu faço uma extrapolação do resultado local para o global, né? Então, por exemplo, o software vai inserir um local específico, fazer a análise daquele local específico. Se aquele local falhar, o software não tem noção se as outras partes podem estar submetidas a forças críticas, vão falhar também, né? Então, deve o usuário fazer análise de todos os locais para ser feita uma análise completa. Então, agora falando um pouquinho sobre os trabalhos relacionados, nós temos o Silva de 2015, que ele faz uso de ferramentas numéricas didáticas de ensino, onde ele faz análise de tubulações usando elementos finitos de MATLAB, e também ele constrói parcialmente uma bancada de testes para fadiga, e lá em 2015 ele encontrou um valor de 6.390. Se a gente fosse corrigir hoje em dia, daria um valor mais elevado, e essas máquinas de fadiga, esse tipo de coisa, é uma máquina muito cara de se comprar, se fabricar e de se manter. Então, o software, eles têm essa vantagem de serem mais baratos, né? Mas um não substitui o outro. Nós temos o Burroughs, de 2018, que faz uso de metodologias para ensino da aprendizagem de fadiga mecânica, e ele faz uma simulação numérica de dano acumulado, que é uma das coisas que eu não estou levando em consideração no software. E ele aplicou isso aos alunos e obteve uma satisfação de 66,7%. Nós temos também o Kujalski, de 2019, ele faz um programa para cálculo ciclo de vida de componentes mecânicos, onde ele desconsidera os efeitos concentradores de tensão, que é uma das coisas que eu estou levando em consideração no software. Dado isso, ele é um software um pouco mais simplificado que o meu. E nós temos também o Pereira e Dremer, de 2021, que é eu e o professor Dremer, um trabalho que a gente fez lá na Inovar, em 2021, onde a gente mostra o desenvolvimento de um programa para cálculo de fadiga, usando a linguagem de MATLAB. Então, esse trabalho que eu estou apresentando hoje para vocês aqui, ele é uma evolução que eu estou fazendo desde 2021 e ao longo da graduação. E, antigamente, eu utilizava o software, usava o MATLAB, mas ele precisa de uma licença, então é mais difícil de disponibilizar para as pessoas, né? Então, eu parti para essa evolução, na minha opinião, usar o Python, que é uma linguagem livre. E nesse artigo eu faço análise de uma questão de ENARE de 2014. Então, agora partindo do fluxograma de TCC, nós temos então aqui o fluxograma do funcionamento geral do trabalho. Então, a gente começa com uma pesquisa bibliográfica, a escolha dos principais autores, depois vem uma modelagem do equacionamento, o desenvolvimento do software, que eu vou abrir um fluxograma
próximo slide para exemplificar melhor como foi feito esse desenvolvimento. Então, eu faço a escolha de exemplos para aplicar, estudos de caso, faço uma verificação da literatura. Com isso, eu tenho uma tomada de decisão. Se não satisfaz, eu volto para a modelagem de fracionamento, provavelmente tem alguma coisa errada. Se satisfaz, eu parto para o pós-processamento. É um ajuste ali necessário, uma coisinha no software, que tem o seu fim. Então, aqui nós temos o fluxograma do Fatigue Life Calculator, que é o nome do software, né? Eu nomeei. E, então, tem o seu começo com a pesquisa de bibliotecas e recursos extras, que seria basicamente me atentar mais com as atividades, tentar deixar o código mais otimizado, pesquisar coisas que me ajudam na programação. Então, depois eu faço uma interface, o esboço da interface no papel, que é literalmente pegar o papel e fazer um desenho. Né? Então, isso aqui é o meu raciocínio ao desenvolver o software. Né? Então, eu acho interessante pegar o papel e fazer um desenho, que a gente consegue ter uma noção de como o software vai ficar. Então, depois ocorre a programação, que ela está subdividida em dois caminhos que ocorrem ao mesmo tempo, são a interface gráfica, que é utilizando o Blade, e as equações utilizando o Python mais GTK. Então, seria a front-end, que é a tela do software, e aqui o back-end, que seria o código propriamente dito com as equações. Então, vamos deixar um pouquinho de lado essa parte do front-end e vamos seguir no back-end. Então, aqui eu faço testes de exemplos básicos, seria basicamente pegar a literatura, um exemplo básico, ali, alguns inputs simples. Então, isso aqui não consta, esses exemplos que eu apliquei no TCC, porque é uma coisa muito simples, é só pegar a equação, ver o que ela me disponibiliza e faço uma tomada de decisão se está correta o jeito que eu inseri aquela equação. Isso seria um teste mesmo. Se não satisfaz, eu volto, provavelmente eu inseri alguma coisa errada nas equações, se satisfaz, eu prossigo. Agora, voltando para a parte do front-end, então a gente tem a distribuição de recursos de entrada e saída, onde a gente tem 3 grandes áreas, onde o usuário vai poder inserir a geometria da peça e os carregamentos, os processos de fabricação e as propriedades do material. Com isso, se constrói, então, a interface gráfica e se junta, então, essas 3 grandes áreas, se juntam, então, no testes cases completos e a lógica do usuário. Então, seria aonde eu apliquei os testes da literatura, apliquei os exemplos da literatura que eu escolhi, e a lógica do usuário seria se o jeito que eu disponibilizei, o jeito que eu coloquei uma caixinha, alguma coisa ali, não está levando ao usuário a algum erro de execução, né? Algum erro que o programador pode ter efetuado, né, na programação. Com isso, eu faço uma tomada de decisão. Se não satisfaz, eu volto para a parte de programação e confiro as duas partes em simultâneo. Se satisfaz, então chega-se ao fim do desenvolvimento do software. Então, para fazer um resumo dos materiais e métodos que eu utilizei para desenvolver esse software, então temos aqui a parte da programação, que é utilizando o Python, um GTK. O GTK é uma biblioteca do Python, uma biblioteca gratuita, que ela consegue fazer uma integração junto com um Blade, que daqui é a parte da interface gráfica. Então, o Blade ele gera um arquivo XML, front-end, e o GTK ele consegue conversar com ele para fazer os cálculos necessários. Então, ao longo do TCC, então, eu apliquei uma comparação, onde eu utilizei 2 casos de estudo, que eu peguei um caso de estudo do Norton, um exemplo dele, e um outro estudo de caso do Shigley, do Budinas, no caso, 2 exemplos. Então, agora partindo para algumas decisões que eu tive que tomar ao longo do meu TCC, né? Algumas intempéries que eu tive no TCC 1 e 2. Então, ocorreu-se, então, uma divergência entre os autores. Então, eu optei por, na maior parte dos casos, então, para ter um contexto melhor, teria que ler o TCC, mas o usuário vai conseguir, na maioria dos parâmetros, escolher entre os parâmetros de Budinas e os parâmetros de Norton, que ele consegue escolher essas 2 metodologias, mas certos parâmetros, principalmente na parte de tratar as tensões, eu optei por escolher a metodologia mais atual, que é a metodologia do Budinas. Então, aqui a gente tem 2 parâmetros, que é o parâmetro de Heywood, que é o raiz de A, então aqui na metodologia do Budinas, e na metodologia do Norton, que é uma metodologia mais antiga. Então, no TCC1 eu estava utilizando essa parte aqui, e por
escolher uma metodologia mais nova, então eu optei por usar essa aproximação que o Budinas faz, que ele leva, então, para os parâmetros de reúde, ele leva em consideração os carregamentos e não a geometria dessa peça que eu estou analisando. Então, leva em consideração esse. E nós temos também o cálculo das tensões. Então, esse aqui é um cálculo da tensão média, da tensão alternada, da tensão resultante, né? Então, essa é uma aproximação que o Budinas faz, que nos efetua. Eu só tenho uma observação que eu faço uma pequena, insiro uns termos aqui, que seria, primeiro contextualizar, né, que seriam os modificadores de tensão aqui, né, os Ks, para cada tipo de carregamento, para flexão, tração, torção e cisalhamento. Essa parte do cisalhamento, eu acabei somando e colocando aqui nessa parte. Se o usuário não quiser utilizar, é só ele colocar a tensão como zero, que vai ser zerada essa parte e vai ser utilizada a equação original. Né? É uma disponibilidade que eu deixo ali e coloco uma observação que não tem muito estudo sobre isso. Então, é meio complicado ter essa parte em algum livro, né? Então, eu não encontrei. Então, agora, partindo da interface gráfica, né? Partindo para os resultados. Então, nós temos aqui, através de mais de 3.800 linhas de front-end, programação, utilizando o Blade, né? E mais de 1.300 linhas de back-end, eu consegui desenvolver, então, esse software. E ele, aqui é a primeira tela dele, quando a pessoa abre o software. Então, ele vai ter um menu lateral e um menu superior, né? O menu superior é bem parecido com os softwares que a gente utiliza no dia a dia. Então, vai ter a parte de arquivo e ajuda. Ajuda, a pessoa vai conseguir entrar no repositório que eu disponibilizei, ver o TCC, conseguir ler, como se fosse um manual mesmo. E na parte de arquivo, vai conseguir utilizar um template pronto e inserir todos os dados de entrada que são necessários, né? Então, na primeira tela, então, na tela lateral, no menu lateral, vai ser feita a escolha, então, das metodologias, né? Então, como eu disse, pode escolher a metodologia do Budinas e do Norton. Então, aqui na primeira parte, os coeficientes de Marinho, tem alguns coeficientes que eles concordam entre si e mantêm a mesma equação. Temos também a parte da sensibilidade ao entalhe, que eu sugiro para o usuário localizar esses valores do Budinas e do Norton no apêndice ou na tabela, porque eu não faço uma aproximação dessas equações, desses gráficos, né? Então é necessário que ele entre lá no Core Livro e veja graficamente quanto é os valores. E para a metodologia de diagrama SN, para o gráfico critério de falha, então ele pode utilizar tanto o Budinas quanto o Norton. Então aqui a segunda tela, que daí é a parte da geometria em si. Então a gente tem 6 geometrias aqui nesses menus superiores. Essas 6 geometrias são iguais entre o Budinas e o Norton, então não vai ter nenhum problema para selecionar os KTs. E para cada geometria vai ser necessário inserir valores, então, de geometria. Então, a gente tem a parte, por exemplo, esse eixo arredondado com rebaixa, vai ser necessário inserir, por exemplo, o raio, diâmetro externo e interno, e o método de cálculo de KR. Então, partindo para o próximo menu, então, aqui as propriedades do material. Então, vai ser necessário inserir a tensão última, limite de isolamento, a temperatura, confiabilidade, se o componente está em flexão e rotação, o acabamento superficial que ele possui, o carregamento aplicado, inserir os carregamentos propriamente ditos, que a pessoa clica aqui e vai abrir um menu para inserir os carregamentos, e quando ela clicar em calcular, vai abrir um menu que não está visível aqui, com os coeficientes de Marinho para cada cálculo. E aqui a gente tem a parte do diagrama SN, onde aqui é a primeira vez que a pessoa vai abrir, então vai estar tudo zerado, né? Então, após ela selecionar, inserir todos os valores anteriores e clicar em plotar, esses valores não vão ser mais zeros, e vai plotar um gráfico, né? Um diagrama. Esse diagrama é um diagrama genérico, coloquei aqui mais para ilustrar. Então, ele vai ser indicado ali a metodologia que foi utilizada, né? O Budinas 2019, que ele inseriu aqui, por exemplo. O braço norte vai aparecer lá no norte. E com isso ele consegue ter os valores todos aqui para selecionar externamente esse gráfico de software. E aqui a gente tem a parte dos critérios avaliados, então aqui vai ter várias caixinhas para ele selecionar para cada critério, são 5 critérios, e aqui os valores que vão ser disponibilizados de coeficiente de segurança, que lembrando que acima de 1 o componente está seguro, né? E nós temos então o botãozinho aqui de plotar, então a gente
clica em plotar, vai plotar um diagrama desse tipo, gráfico desse tipo, aonde nesse gráfico em específico a gente tem a tensão alternada e tensão média, e ele está nesse local específico. Então, aqui a gente tem um critério vermelho e um verde, então, depois desse ponto vermelho, que seria o ASME e Erber, e então, ficando depois, ele passou, né? Então, aqui seria esse vermelho e o verde seria um valor maior que 1, e os outros critérios seriam um valor menor que 1. Então, agora entrando na parte do repositório, então, no GitHub eu disponibilizei todos os códigos que eu utilizei, as imagens, tudo, os resultados, print de cada tela que eu estou utilizando aqui nessa apresentação, e também disponibilizei as instruções tanto em português quanto em inglês para ser baixado o executável, né? Então, se a pessoa não quiser ver o código, não quiser não tem essa praticidade, esse conhecimento de ver o código, ela pode simplesmente baixar um executável, instalar no computador e não se importar com essa parte. E também ela pode usar os códigos para fazer alguma modificação se ela gostar, né? Se ela desejar. Então, aqui a gente tem a parte dos estudos de caso, então, que, como eu havia comentado, eu selecionei 2 estudos de caso, então, um estudo de caso do Dinas e outro do Norton. Então, no estudo de caso 1, a gente tem o exemplo 7.1 e o exemplo 7.2, que são do Dinas. Então, eles possuem dados de entrada, parâmetros de entrada, bem parecidos entre si, né? Então, se a gente olhar, a gente tem essa tabela de dados de entrada e essa de dados de saída. Então, se a gente olhar essas duas tabelas, são basicamente os mesmos parâmetros de entrada, somente com alguns valores diferentes, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro, então, a gente vai ter confiabilidade, temperatura, acabamento, algumas propriedades da geometria, propriedades do material, tensões, e com isso a gente vai conseguir calcular e comparar com o livro, né? Esse é um exemplo que está resolvido no livro. Então, para dar um pouquinho de contexto, esse livro que eu utilizei é a versão em inglês, então ele possui as unidades todas em formato que não é internacional, né, formato em inglês, então eu tive que fazer algumas conversões que eu acredito que vão alterar um pouquinho os resultados, como a gente vai ver agora nos dados de saída, né. Então, aqui nos dados de saída, então a gente tem cada coeficiente de Marin e o critério de falha de Goodman. Então, aqui, no começo, a gente comparar de forma visual, né, a gente percebe só o KA teve uma pequena variação lá na terceira casa decimal. E aqui nesse segundo exemplo, então modifica-se os valores, e teve uma variação um pouquinho maior de uma C' aqui, maior, que devido a, provavelmente, essa variação no converter as unidades. E a gente tem no KA aqui também uma variação na terceira casa decimal e o resto dos valores todos iguais. Então, uma coisa que corrobora com isso que eu estou falando, da questão de converter as unidades, quando a gente utiliza o Norton, né? Quando a gente utiliza o Norton, todas as unidades estão em formato internacional, então a gente não tem essa dificuldade de fazer essa conversão. Então, aqui é um exemplo um pouco diferente, né? Que a gente tem uma chapa aqui, tem as propriedades do material e uma tensão. E aqui a gente não encontra nenhuma critério de falha, né? A gente só calcula os coeficientes de Marin. E nesse caso específico, todos os valores deram exatamente iguais, até 3 casas decimais após a vida. Com isso, eu concluo que acredita-se que o desenvolvimento do software FLC produz uma aplicação didática e coerente com a literatura da área de falhas de mecânica e fadiga. Criou-se um repositório para disponibilizar o código-fonte do software e fornecer um local para download. E 3 exemplos da literatura, como mostrei na apresentação, foram tomados como base na comparação e apresentaram uma margem de erro relativamente baixa, né? Então, aqui está as referências que eu utilizei ao longo dessa apresentação. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de agradecer por esse tempo disponibilizado para mim. Muito obrigado, David. Vou te pedir para tu aceitar o membro externo da banca. Ele não pôde participar. Na verdade, ele estava ali, mas nós aceitamos ele. Não tá. Ele vai participar da arguição também. Nós temos um membro externo. Então... Conseguiu aceitar tudo aí? E, professor, só uma coisa para comentar para a banca, se ela
desejar, eu posso abrir o software e testar alguma coisa para mostrar para você. Agora está aberto. Muito bom. A respeito do tempo, foi um pouquinho mais do tempo, mas acho que está tentando tolerância, certo? E agora eu vou trazer a banca, né? Eu vou seguir o mesmo que eu fiz no TCC1 em relação à proximidade. Como o professor Marcos praticamente eu lá na mesma sala, o professor Gustavo senta logo na minha frente, o prêmio mais externo, né, é o professor Giovanni. Então, o professor Giovanni, por favor, pode fazer essas duas aquisições. Muito bem. Obrigado, professor Luiz Roberto. Obrigado, Gustavo também, né, o orientador e coorientadora, especialmente ao David, né, por mais esse convite agora no TCC2. Parabenizo novamente, veio no TCC1, mas reforço que, do meu ponto de vista, você tem uma didática muito boa, você apresenta muito bem, e a escrita também muito boa. Então, parabenizo a você e também ao orientador e co-orientadora pelo desenvolvimento desse trabalho, porque a fluidez de leitura foi muito boa. Não é de comum, às vezes a gente tem alguns trabalhos, inclusive de mestrado e doutorado, que eu também, às vezes, faço parte de bancas, às vezes a gente tem alguma dificuldade de leitura em algumas sessões, alguns parágrafos, por causa da complexidade do tema, mas também por causa da forma como está apresentado. No caso aqui do teu trabalho, David, praticamente todas as sessões e parágrafos tiveram uma boa fluidez de leitura. Então, parabenizo tanto pela apresentação, né, seus slides, quanto também pelo documento apresentado. Ele é bastante versátil na sua leitura e traz bastante informações. Você justificou muito bem o porquê do estudo, né, a fundamentação do estudo e a sequência do estudo. Eu fiz alguns pequenos apontamentos em termos textuais, mesmo como eu comentei, ele está bem redigido. São pequenos apontamentos bem simples, tá? A questão alguma coisa de pontuação, isso inevitavelmente passa. Qualquer trabalho é um trabalho longo, então questão de texto sempre vai ter pequeno detalhe, mas nunca tira o mérito do trabalho em si. Depois vou encaminhar para o Luiz Roberto o arquivo e ele pode compartilhar contigo para a sua leitura. Ele tem as anotações aqui do lado com esses comentários. Eu fiz algumas perguntas aqui, vou tentar ir na sequência, né, a respeito de anotações. Primeiramente, assim, uma parte que ela ainda na parte de revisão fotográfica, introdução, na verdade, na página 16, se a gente puder abrir. Qual parte? Na última linha dessa página, onde você diz ali, por fim foi realizado um levantamento de custos financeiros a respeito de uma bancada de testes de fadigas. Eu até fiquei na dúvida dessa questão, aí você traz o resultado, ok, né? Eu fiquei na dúvida da questão se existem custos não financeiros, cara. É mais o termo mesmo, assim, porque tu traz custos financeiros. Existiria outro tipo de custo que não fosse financeiro? É mais uma curiosidade, sim, porque me pareceu assim que é inerente que o custo é financeiro. Sim, é inerente mesmo. É só os custos para desenvolver a bancada mesmo. Só isso. Tá. Então, talvez no meu ponto de vista, vocês podem avaliar, essa parte financeira ali, ela não seria necessária. Tá. Mas, enfim, é uma pergunta que eu também não pode ser que exista, eu não sou dessa área econômica, de custos, enfim, mas é só que me chamou a atenção essa parte, né,
Custos financeiros. Esse é custo financeiro. Na página 32, David, onde você tem o seu fluxograma. Essa aqui, ou essa aí mesmo? No próprio fluxograma, figura simples. Eu sou sempre adepto a fluxogramas, a ilustrações dos trabalhos. Eu acho que o David foi muito feliz, a equipe toda, porque tanto na sua apresentação como no documento, quanto nos apêndices também, você traz bem detalhadamente o passo a passo do que você fez. Então, isso deixa claro para o leitor, para nós, no banco, deixa claro para os colegas aqui, os futuros colegas, porque isso vai ficar salvo no banco de dados da UNPC, deixa claro para os leitores também a sequência de etapas que você seguiu. Então, te parabenizo também pela forma como você traz esses fluxogramas em relação ao delineamento do trabalho. Mas eu tenho uma pergunta em relação a esse fluxograma, mas também vai na mesma linha de raciocínio do anterior, mais da direção geral, assim, que é essa questão da escolha dos principais autores. Você início, pesquisa bibliográfica, escolha dos principais autores. Costumeiramente, eu vejo assim que a escolha, aí a minha pergunta, né? Geralmente, quando tem esse tipo de fluxograma, é a escolha das principais referências, dos principais trabalhos, dos principais estudos. Eu sei aqui que você utilizou os dois autores, que é o Budina e o Nor, né? Está bem justificado, mas a minha pergunta é se não seria, porque o autor, ele traz consigo um trabalho, traz consigo uma referência, um livro, né? Sim. Então, se não poderia ser trocado, por exemplo, para a escolha das principais referências da área, ou se é comum ser a escolha dos principais autores também. É mais uma pergunta nesse sentido, assim, se é comum utilizar o termo autor como foco do trabalho, se é a referência como foco do trabalho. Eu achei bem subjetivo isso, porque no texto eu deixei bem, eu acredito que eu tenha deixado claro que é mais questão das bibliografias mesmo. Tá? Para mim, eu acho que é acordo, assim. Não, no meu entendimento, não está errado. Os dois estão certos. É mais na percepção do que é mais comum de ser apresentado. Então, gente. Tem alguns, inclusive, na figura 7, na própria sequência, pequenos detalhes ali, por exemplo, da distribuição. Distribuição. E a questão de usar a mesma fonte de letra. Me parece que tem ali duas fontes de letra diferentes. Me parece. Não é apenas uma... Nos blocos e no sim ou não, né? O senhor quer dizer? Isso, nos blocos, no sim ou não, e a própria ali, o interface, parece uma fonte de letra diferente. Interface. Parece diferente das demais. Sim, tem ali do lado um material, um calibre, e do outro lado tem uma carinha. Verdade. Depois eu, por mim, tirava esse azul, tá ligado? Ficar mais branco, Fica ruim de ver, né? Mas o trabalho não é tão ruim assim, mas vamos corrigir. O trabalho fica ruim. Aqui no slide ele dá Fica feio mesmo. Um pouquinho, só para deixar claro aqui. Sabe qual é a diferença entre usar autores e referências? Isso é bem sutil. É que quando tu está referindo ao autor, tu está fazendo toda a carreira dele. E aí isso é importante, tem questões filosóficas envolvidas. Tem uma filosofia de análise que segue o budismo, tanto é que ele segue a base do Stiglitz, o nome do livro é Elementos Máquinas de Stiglitz, e o Norton é o outro lado. Então tem duas filosofias por trás. Então por isso que às vezes a gente trata de autores, porque eles estão tratando toda a trajetória. Mas ele pode ser substituído por referência, né? A gente faz os ajustes sem problemas, mas para deixar claro que tem essa dúvida, quando tu fala em autor, tu está te referindo ao autor mesmo, do que a trajetória dele.
E isso aí leva em relação também a conflitos, que é o que aconteceu no trabalho. A gente teve divergências ali, né, de formulações e tal, e a gente perdeu isso. Foi bem bom para nós, professores, não saber as referências muito bom. Por favor, continue. Obrigado, professor Luiz Roberto. Faz todo sentido, né? Porque quando era mais uma curiosidade mesmo, quando você referencia o autor, realmente você traz todo uma bagagem que não é unicamente, talvez, de um único trabalho também, né? Pode ter mais trabalhos. Eu questionei mais porque é comum, a maior parte das vezes eu vejo as referências e não os autores, por isso que era mais essa dúvida. E aí, aqui também nessa figura, eu só sugiro para você, meu ponto de vista, alterar para 2023, você citou 2022 ali no final. Não sei se ela vem desde, eu sei que... Porque se manteve o mesmo. Vem desenvolvendo o trabalho desde antes e não alterou nada aqui. Não tem nada, é o mesmo. Então, eu tinha atualizado alguma coisa esse ano. Não. Na página 42, tem no segundo parágrafo, ali, no final do segundo parágrafo, o parágrafo começa, esse resultado foi interessante, no final dele, lá onde você diz assim, ainda assim, o FLC não funciona sozinho, isto é, os dados de entrada corretos são de responsabilidade do usuário e, se estiverem errados, os resultados fornecidos, embora calculados, também estarão errados. Perfeito. Você explicou muito bem, né, onde que está, digamos assim, o ponto crítico, porque o FLC ele funciona bem, então se você der dados de entrada que não são condizentes com a realidade, no meu entendimento, ele vai te dar dados de saída que não são condizentes com a realidade. Nesse sentido, a minha pergunta é, como também a proposta sua, né, é ser educacional, é ser uma ferramenta educacional, qual que seria o alerta, qual que seria, digamos assim, a orientação, como que o usuário teria que entender ou compreender qual que seria a recomendação e instrução para o usuário para ele ter esse cuidado nesse sentido. Para responder essa pergunta, eu vou te dar meus slides aqui. Então, por exemplo, quando ele inserir, por exemplo, alguns valores, por exemplo, aqui nesse caso, essa geometria aqui, a gente tem um diâmetro externo e interno. Então, logo o diâmetro externo tem que ser maior que o interno. Então, quando ele inserir esse valor aqui, o software vai abrir uma janelinha e vai apresentar um erro. Então, dentro do software tem vários ifs que alertam. Se é uma coisa muito discrepante, ele vai alertar o cara. Então, se algum valor de tensão útil aqui muito estranho, que a pessoa vai inserir aqui, vai gerar uma falha estática, ele calcula o critério estático e percebe se ocorre ou não uma falha estática. Então, nesse sentido, não para tudo, porque é muito difícil o cara pensar em todas as possibilidades que o usuário inserir, mas para a maioria eu acredito que ele está seguro em relação a isso, de abrir uma janelinha e não deixar o usuário calcular, porque ele vai dar um erro. Compreendi. E até mesmo espera-se, eu acho, David, que quem for utilizar isso tenha um conhecimento sobre o tema também. Sim. Então vai ter vai, digamos assim, ter um conhecimento das informações de entrada que está usando para poder lançar. E nessas situações, como você falou, se ele já te dá um alerta, digamos assim, olha, cuidado que esse diâmetro está maior do que o permitido, ou menor, é que, dependendo da metodologia que a gente utiliza também, pode estar fora daquilo que o autor da faixa, né? Se estiver fora da faixa, também vai dar erro. Também vai dar erro. Isso é muito importante. Porque a equação ela está válida dentro daquela faixa, então vai estar dentro daquela faixa. Isso é importante. Então, você inseriu essa informação aqui no FLC, para que se qualquer lançamento de dados estiver fora da faixa, ele vai dar esse alerta. E a orientação está ok. Isso dá um retorno se ele seria fora. Mas tem orientação ali no ajuda, alguma coisa, das faixas, por exemplo, a tensão última, varia de quando a quando? Não, aqui quando a gente entra no ajuda, até eu posso abrir aqui, ó, vai ter o sobre e vai ter minha foto ali, o link do GitHub, do TCC, o tipo de
licença que o software possui, né? E daí eu gostaria que a pessoa entrasse lá no GitHub, olhasse o TCC lá, olhasse os códigos e tudo mais. Não tem mais essa informação disponível. Tá, mas e aí, para ela saber, por exemplo, tem que ter uma noção, é claro, mas, por exemplo, ela não vai ter nenhuma informação aqui diretamente que vai ter, ó, faixa de tanto a tanto, Não, faixa não de sei. tanto a tanto, Não sei. tem isso. Não. Teria que olhar o TCC ou a bibliografia. Ou os próprios livros. Bem. E ali, até na própria apresentação, se puder manter, David, lá onde você tem as seis geometrias que você seguiu. Você deu, pela minha interpretação, vocês deram foco nas tensões de carregamento, né? E não tanto nas geometrias. É isso, né? Sim. Mas e se houver, ali você tem 6 geometrias, se houver uma geometria um pouquinho diferente, tá? Como que o usuário poderia fazer alguma aproximação? Como que ele poderia, ou se não conseguiria usar esse Fatigue Life Calculator? Um dos exemplos, né, um dos estudo de caso ali, foi o do Norton, que a gente utilizou uma chapa quadrada, que até que quando a gente vinha aqui no software e colocar, a chapa quadrada tem até um furo no meio, né? Então, a gente inseriu esse valor como zero aqui, porque foi o que a bibliografia fez e funciona. E acontece os mesmos valores, né? Então, para ter essa aproximação, seria necessário utilizar alguma geometria parecida que tem aqui e estudar. Não tem como, eu não vou dar uma garantia que vai funcionar em todos os casos. Não tem como inserir uma geometria nova aqui, por exemplo. É bem complicado, né? Por isso que até nos trabalhos futuros ali eu coloquei a sugestão de colocar uma geometria genérica ali que o usuário pudesse inserir, né? Que é um desafio. É isso, até baseado nisso, né, que você colocou, acho que seria um detalhe a ser considerado, né, para trabalhos futuros a respeito disso. E os teus resultados, os teus dados de saída, né, você tem esses estudos de caso, você tem praticamente nas casas decimais que você usou, praticamente iguais. Aqui tem iguais, no outro lá, no anterior, uma pequena variação. Sim, pequenas variações em alguns casos. E aí você cita que o FLC encontrou com exatidão os valores. Eu assim, no meu conhecimento, exatidão ele dá um nível de exatidão muito alto, né? Teria que ter muitas casas decimais, eu não sei, eu gostaria de ouvir de você também, se não seria um outro termo, talvez, de utilizar, ou se é comum utilizar esse termo nesse quesito, que está muito parecido, mas eu não sei a questão das casas decimais, qual que é a diferença lá, se você usar 5, 6, 8 casas decimais, e se é importante usar tantas casas decimais ou não. Quando a pessoa insere os valores no software, né, ele usa todas as casas decimais para calcular, e quando a gente refez, não sei se ficou claro na apresentação, a gente refez esses exemplos do livro. Então, esses resultados que a gente tem aqui, a gente comparou com o livro, mas a gente tem todas as casas decimais desses caras aqui também. Então, foi possível comparar todas as casas decimais, então. Então, é meio, não sei. Sim, porque aqui por exemplo, mas aí, aqui do Bundinas, tu está na outra tabela, que é do Norte. Aqui, sim, são todos iguais. Sim. E aí você coloca que o FLC encontrou com exatidão os mesmos valores. Ok. Olhando friamente aqui, ok. Era mais nesse quesito, né? Se tivesse mais casos decimais, se dava para usar o termo exatidão. Mas, de qualquer modo, no meu entendimento, os retornos, né, excelentes, tem do livro, do Fatigue Life Calculator, mesma coisa.
do norte, a mesma coisa. Subordina-se pequenas diferenças. E nesse sentido aqui, eu não vou me alongar tanto muito perto, porque o trabalho está bom e tem mais dúvidas mesmo no quesito assim de entender esses resultados, esses dados de entrada, porque eu acho que vai ser muito importante para os colegas, sim, para os futuros colegas, né, que vão estudar isso. A questão, né, tem os diferentes acabamentos lá, você tem muitas informações de entrada, né, acabamentos nada e tal. Aqui você testou dois exemplos, dois estudos de caso. Teria mais outros estudos de caso que tivessem outros acabamentos, tivessem outras temperaturas, outras probabilidades, mais do que você testou? Tipo, variações no livro, senhor presidente. Isso, exato. Possuem mais variações, mas selecionar esses dois mais iniciais que eles seguem exatamente a metodologia que eu utilizei, né? Porque ao longo do livro, o livro ele vai, às vezes ele não te dá um dado de entrada e te dá um dado mais para frente, né? Você tem que voltar, só esse tipo de... É trabalhoso. É trabalhoso. Então, esses daí estavam exatamente os dados de entrada que eu precisava, eu utilizei, mas todos utilizam os exemplos ali daquela parte, utilizam, tipo, se não vão utilizar esses dados de entrada, vão utilizar os resultados para chegar nos dados de entrada, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma anotação. A questão que vocês comentaram, que você comentou e também no meu trabalho também, que é, dependendo dos autores, você tem muita divergência de dados de entrada. Tá? Como que seria, por exemplo, vamos pensar assim, um colega seu quer continuar com esse trabalho, achou bacana a ideia, e gostaria de aprimorar o Life Calculator, ou criar um outro, enfim, mas incluindo mais autores. Tá? E que você, digamos assim, recomendaria ou vê como restrição, em função, se é possível, em função dessas grandes divergências também que você citou. Não sei se você me entendeu no sentido de se é isso que eu estou tentando questionar. Que é bem difícil fazer essa avaliação, porque provavelmente eles iam tomar, se fosse um novo autor, por exemplo, ia tomar a bibliografia anterior, né? E talvez não ia ter tanta variação. Então, eu acho meio difícil eu dizer como a pessoa poderia prosseguir com isso, mas eu acho que um passo importante seria ler, entender o que eu fiz no TCC, ver o que essas bibliografias fizeram, né? E tentar, nem que seja aplicar a metodologia, porque a metodologia eu apliquei e funcionou do jeito que eu desenvolvi. Uhum. Então, é bem complicado de fazer uma previsão, assim. Sim. Essa questão das tensões, eu acho que mais de maneira geral, assim, qual que é o maior aprendizado que você tira desse C2, desse desenvolvimento do software? Tu trabalhou bastante aqui com as tensões, e qual que é o maior aprendizado que você tira? Você tem bom conhecimento nessa questão, Python, Blade, etc. O que mais, assim, aprimora o teu conhecimento em relação ao desenvolvimento do TCC como um todo? Eu acredito que o principal coisa que eu desenvolvi, assim, fiquei feliz ao longo do TCC, é assim, como saber, por exemplo, pegar um problema, subdividir ele, usar uma metodologia e aprender coisas novas, né? Então, por exemplo, aqui, antes eu estava utilizando o MATLAB, naquele trabalho que eu citei ali de 2021, então eu cheguei nesse problema que eu gostaria de disponibilizar para os alunos e tal, então eu tive que aprender recursos ali do Python que eu não sabia, tive que aprender a mexer no Blade, então tudo isso eu acredito que essas intempéries aí
possibilita ser um aluno melhor, né? Aprender melhor as coisas. Então, é isso que eu levo para mim, que é aprender de uma forma mais fácil. Perfeito, perfeito. E eu gostei bastante de pegando esse gancho, assim, em determinado ponto do texto, porque eu não fiz essa anotação, mas acho que é mais no início, quando você cita que essa forma de ensino ela é muito dinâmica e a gente tem que evoluir com ela, né? Não nessas palavras, mas é a minha compreensão, assim, que a gente tem que trabalhar com ferramentas que possam nos auxiliar cada vez mais para interpretações cada vez mais práticas também. Exato. Então, gostei bastante dessa sua colocação, como eu falei, não é com essas palavras, mas é uma colocação bastante importante para a gente pensar caminhos, né? Não só exclusivamente nessa área, mas em todas as áreas, né, da engenharia mecânica, para que a gente tenha cada vez mais uma habilitação bastante ampla, no sentido dos nossos estudantes conseguirem, né, colegas seus, futuros colegas seus, conseguirem aperfeiçoar mais em diferentes áreas, nas áreas que alguém tenha uma preferência, etc. Então, gostei bastante dessa sua colocação também. Acho que é isso de uma maneira geral. Parabenizo mais uma vez pela sua apresentação, pelo trabalho. Fico feliz, né, do conhecimento que você adquiriu, da formação que você adquiriu. Eu acompanhei mais no final, né? Geralmente os estudantes também vão acompanhar no final, no início, mas eu tenho a impressão assim que você, né, desde o início da graduação até aqui, você evoluiu bastante. Desejo muito sucesso também. Obrigado. Nas suas próximas etapas e desafios. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, professor Gustavo. Muito obrigado, professor Guilherme, pelas suas correções. A gente vai fazer as correções, vamos levar em consideração o caminho deles. E vamos dar continuidade, né? Vamos lá, agora eu vou convidar o professor Marcos para fazer a sua lição e eu vou tomar um cafezinho. Pode, por favor, pode ir para falar. Obrigado pelo Luiz pelo convite, né? Agradecer também o David, né? Um convite novamente do PCC2, o senhor Gustavo também. Que bom estar sempre lendo e vendo o trabalho de vocês aí. Então, pode parabéns aí pelo trabalho. Mas antes de começar, quando o professor Giovanni comentou sobre a evolução, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante. A gente está comentando um tempo atrás na sala, né? Eu acho que isso é bem comum, não só o David, né? Mas é bem comum pelos alunos da mecânica, essa evolução ao longo do curso, né? Eu lembro que isso também foi assim, né? No início tu não sabe muito bem o que é da vida, e aí depois você vai fazendo sólidos, você vai fazendo estática, né? Você vai vão te martelando em cima, e aí você vai aprendendo ao longo dos anos aí, né? E é bem nítido assim ver essa evolução em você. Né? Então, parabéns. Bom, sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho, eu também, assim, depois de ler o trabalho, ver a apresentação, né? Eu achei muito bom o trabalho, então eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, né? Pelos orientadores, né? É um trabalho muito bom, muito fácil de ler, assim, o professor Giovanni comentou, muito fácil de ler, gerou poucas dúvidas, né, na interpretação, tá? Gostaria de falar que eu baixei só. Não deu tempo de fazer a avaliação, por exemplo, do exercício, né? A minha intenção era essa, né? Mas, enfim, eu baixei, tudo com ele aberto aqui, né? Está funcionando no meu computador. Ou seja, essa é a conclusão que eu tenho aí, né? Eu posso, se eu quiser, algum exemplo do estudo de caso aqui? Não, é bem rapidinho. Só gostaria de comentar isso, né? Que justamente ele está funcionando aqui, então pretendo usar ele, né? Então, em relação também a isso, né? Ao baixar o software, né? Isso é um ponto bem interessante, que o que tu fez, né, gerou, não seria bem um produto, mas gerou uma solução final, né, a ficar com legado, que é o software. Então, isso, para mim, no meu ponto de vista, está muito mais do que necessário no TCC, né?
Então, tá de parabéns aí pelo trabalho, tá? Em relação à apresentação também, tu também, assim como o Everson, né, usou o LaTeX ali, né, então já fica bem limpo o slide por si só, né, então bem tranquilo de ver também. Alguns errinhos ali, eu vi no primeiro, já bateu ali, ó, mecância, né, a diga mecância ali, mas no geral tá legal, tá? Bom, eu vou me atentar mais, para não me alongar também muito, vou me atentar mais a alguns pontos lendo, né, o trabalho, tá? Aí eu vou te pedir para te colocar ali na parte inicial, no resumo, tá? Eu fiquei com algumas dúvidas a partir dali. Algumas dúvidas e algumas colocações, tá? Por exemplo, tu usa o termo ali singular computacionalmente, né? Ali, debaixo de software, mais ou menos no meio ali, ó. Aqui. Tá. Esse é um termo, tá? E aí tem um outro que eu não lembro onde colocaste. Numericamente. Isso, numericamente. Tá? E da apresentação que tu falou também. Tá? Eu não sei se esses seriam termos mais adequados, assim, para a gente colocar, porque ainda mais que a gente está bastante numérico, né? Termos finitos, de fato. Sim. Me parece que remete a esse ramo, coisa que tu não fez, né? Por exemplo, simular racionalmente substituir por analisar racionalmente, né? Para fugir um pouco desse termo, sabe? Parece que fica aliando ao numérico, né? E numérico principalmente, eu acho que alguns pontos colocam numérico na apresentação também, eu tiraria essa palavra, assim. Eu acho que quando fala numérico, deixa eu ver se eu entendi, fala numérico, faz uma avaliação de valores, de fato, né? É nesse sentido. Pois é, eu não sei, eu acho que esse termo não seria adequado, eu pediria para alterar. Aí tem algumas frases longas, né? Esse tipo de comentário está aqui no tab, tá? Então eu vou tentar não me ater. Ali tu coloca, no resumo também, tu coloca erro relativo, tá? Eu particularmente não gosto muito do termo erro, tá? Eu prefiro diferença, a palavra diferença, porque o erro, né? Até porque, até te pergunto, o que tem esse erro ali? Fala em erro, né? Tem 0,014, eu sei que tu sabe a resposta, né? Mas por quê? Sim, é uma avaliação que a gente comparou com um livro com o que calculou. Então, a gente faz uma diferença e dá essa porcentagem de diferença. Mas por quê? O que deu essa diferença? Eu acredito que seja cada das conversões que a gente aplicou lá. Então, tem unidades, a gente utiliza unidades internacionais do software e o problema originalmente era unidades em inglês. Seria isso? Sim, sim. Eu acho que coloca no texto, lá nos resultados, colocam algo similar. Pois é, eu acho estranho comentar o erro, sabe? Porque, na verdade, o cálculo é o mesmo. Eu acho estranho colocar o valor do erro ali. Quando leio, eu leio uma diferença, né? A diferença, para mim, está muito mais associada a um método diferente. Né? E não ao mesmo procedimento. Usou o mesmo procedimento. Então, ele foi lá, pegou no livro, né? E simplesmente implementou, claro, colocou no software e tudo mais, mas implementou o cálculo do livro. Né? Até porque, desculpa, lá no final, tu cita que tu teve exatidão. E aí, no meu entendimento, exatidão é zero erro. Então, aqui talvez te leva uma divergência. Pois é, tem esse tipo. Pois é, enfim, eu fiz a pergunta aqui, mas depois eu queria te passar a mensagem, entendeu? Para ver o que fica melhor. Tá, e aí, no final, também no resumo, tá? Tu fala ali, ó, acredita-se que com os excelentes numéricos didáticos com a proposta, o usuário pode simular diferentes análises, facilitando a conversão de conceitos, faz uma abordagem mais, eu diria, meio mais genérica, né? Para mim, o teu trabalho é bem maior que isso. Tá? Na verdade, tu deveria concluir ali, tendo resultado,
e tu gerou o software. Tá. Entendeu? O resultado final. Tu gerou o software, exatamente. Olha, ao final do trabalho, você desenvolveu o software que está em funcionamento. Então, o resultado é muito maior do que simplesmente o usuário lá e fazer e compreender os conceitos. Né? Alguns termos no abstract ali, eu apontei ali, né? Por exemplo, tension, né? Seria stress, effort, seria loads, né? Dá uma olhadinha ali. Tá, a introdução, tá? A introdução legal, eu gostei muito do segundo parágrafo, coloca ali, eu acho que antes não tinha isso, mas coloca o segundo parágrafo, né? Que começa dentro aqui, eu gostei bastante desse parágrafo ali. Agora, em compensação, o último não. Pelo que está escrito, mas por onde ele está. Tá? Eu acho que comentar o que o trabalho vai fazer na introdução não cabe, não tem objetivo para isso. Tá? Bom, objetivos. Ali eu coloco 3 objetivos específicos só, tá? Ok, né? Mas eu acho, né, que, por exemplo, o desenvolver o software ali, ele poderia ser subdividido em pelo menos 2 ou 3 objetivos específicos, tá? Porque me parece que desenvolver o software ele é quase um objetivo geral, assim, sabe? É muito grande, assim, né? Eu acho que tu deveria fragmentar esse objetivo, né? Por exemplo, equacionamento, o que mais? A parte da programação em si, né? Eu sei, A metodologia, é mais do que fazer uma comparação das metodologias, coisas, porque tem uma diferença de metodologia mas no começo. eu acho que tu coloca ali no C, né? Não, realizar comparações com base dentro da literatura. Não, eu acho que ali, o que eu vejo, assim, né, do A, mais em relação ao botar a mão na massa ali, né, a fazer a implementação, sabe? Eu acho que usou o front-end, back-end, botou o GTK, tá. abriu um pouco mais ali. Isso não precisa ser muitos, né? Enfim, eu acho que, para mim, o A é quase um ritmo geral, assim, do trabalho, tá? Aí eu te pergunto também, tá? Tu fala bastante em desenvolver um software didático, né? Mas em algum momento tu pensou em talvez até o pessoal da indústria usar o software, ou quão longe isso está do pessoal da indústria usar, por exemplo? Tem que fazer uma análise de artigos, coisas e tal. Eu não fiz essa leitura para ver se é tão diferente assim, daria os resultados, né? Porque até no TCC1 eu tinha comentado com vocês, com a banca, de fazer uma análise comparando com o software, né? De elementos finitos, mas eu acabei que, pela limitação do tempo, eu acabei não fazendo essa comparação. Não, mas eu não digo a respeito de fazer uma análise, eu digo uma análise complexa em si, sabe? Eu digo a respeito se o sujeito da indústria tiver um caso simples, eu quero testar aí, ver o número de ciclo de fadiga, né, nesse caso que é um eixo que tem 2 eixos diferentes. Eu acho que ele poderia aplicar, mas vai ter um determinado erro que eu não faço ideia como vai ser, né? Comparar com um software, por exemplo. Ele poderia aplicar, eu não dou confiabilidade. Porque... Continua. Porque para mim é muito diferente as metodologias, né? O tratamento, como a gente trata as tensões e tudo mais, comparando. Mas a indústria vai fazer diferente? Você não se formar aí, na indústria vai aplicar um método diferente que está aplicando. Isso aí, isso é verdade. Exatamente esse ponto. Continua. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. É método mesmo. Ele não vai ter um Budinas Master lá que vai usar. Vou chegar aqui e eu vou aproveitar o gancho. Antes de surgir o ANSYS, ou antes de surgir o Abacus, as equações que ali governam são as mesmas que estão nos livros. Entende? É nesse ponto que ele quer chegar. Uma coisa simples, que ele faria no braço, ele pode usar no software. Na indústria, tranquilamente. Tá? Isso que você tem que... Tá bom. O professor Marcos está te puxando para cima, para te valorizar mais. Exato. É porque tu se fechou na didático, mas eu vou te dizer, o cara que
lá na indústria aí, ele quer fazer uma análise simples, uma análise inicial prévia, ele vai poder usar. Então, eu acho que é interessante tu comentar algo sobre isso no trabalho. Beleza. Tá? A justificativa também, nessa linha também, eu acho uma justificativa que pode dar um up aí, sabe? Falar sobre desenvolvimento de software, que não tem muitos, né, nessa linha, né? Eu acho que fala muito sobre a questão da ENAD, mas eu acho que tu pode comentar algo sobre a escassez, de fato, né, de softwares simples, user-friendly, né? Está desenvolvendo. Tá? A metodologia, aliás, a motivação, né? Tu colocou um pouco também de motivação sua, né? Parece que a motivação também continua algo técnico ali. Tá, porque a visão da literatura, né? Eu gostei, né? Eu dei uma olhada em linhas gerais sobre o que estava na situação do TCC1, né? O que está agora, né? Eu vi que tu se preocupou em fazer as revisões, né? Legal. Aí só um ponto ali na revisão de literatura, mas no final, eu vi que o que mais modificou ali foi no tópico 2.1, aliás, aqui no 2.4.2, né? Fala sobre a concentração de tensão disciplinar. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui, né? Eu vi que tu tira o teu certificado, né? Mas não só tu mantém, né? Não sei se tu acabou. O que aconteceu não estava e aí. Sim, mas inclusive a versão que eu estou utilizando aqui tá aparecendo aqui porque é uma versão mais antiga, mas quando eu fiz a apresentação, e na foto, né? A gente só tem 2 métodos, ó. É porque o que acontece? A gente antes utilizava 3 métodos no TCC1, só que a gente conversando com o professor Gustavo, a gente percebeu que os 2 primeiros métodos são o mesmo. Eles resultam na mesma coisa. Então eu pego uma equação, substituo nele, ele vai dar a mesma coisa. Ele só tem um nome diferente lá no livro, mas ele estava usando uma metodologia mais antiga, né? E ele resulta na mesma coisa. Por isso que a gente retirou, porque o primeiro e o segundo são o mesmo. O simplificado e o Neuberveud, né? Acho que é o nome disso. É isso. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo método simplificado. Tá exatamente igual. Puro, isso. Puro é mesmo simplificado. Certo. Aí, então, ou seja, o 2.9 e 2.10 estão implementados hoje no software. Aí eu fiquei com uma dúvida também, ali tu coloca os KFs, né? Inflexão, tração. Tá, os KFs são os computadores de tensão, né? Fatores, né? Aí isso pegou todas nas tabelas, né? Para aplicar nos estudos de caso? Isso. Sim, eu tive que pegar graficamente, pegar os valores e inserir no programa, né? Então, até não consta nessas tabelas aqui de dados de entrada, mas foram os dados de entrada, né? Que a gente teve que olhar na tabela do programa. Sim, pois é, e aí eu acho que isso poderia ser como o professor Giovanni comentou, né? Eu acho que isso seria interessante uma melhoria no futuro, né? Implementar já o gráfico dentro, né? Com base, os feitos insere só o diâmetro, né? E aí já sai o valor de cada. Essa foi uma discussão que eu tive com os orientadores, né? Que a gente teve, só que como a gente tentou deixar o trabalho executável no tempo que a gente tinha, a gente preferiu dividir entre 2 metodologias e ficar bem aplicados nas metodologias. Perfeito, eu não digo para te fazer, deveria ter feito isso agora, né? É mais uma melhoria no futuro. Sim, implementar uma tripulação, uma coisa do tipo, né? Isso. Legal, eu vou dar uma pequena esse foi um dos trabalhos que não está no trabalho, sabe? São as reuniões com o David e o professor Gustavo.
há uma diferença de metodologia e um desenvolvimento da literatura. Uma coisa é o Dinas de 2011, outra coisa é o de 2016 e outra de 2019, com mudanças drásticas no relacionamento. Não são casos decimais, não, são números bem diferentes. A metodologia do Norton ainda é a mesma de 2013. A gente nem sabe se eles estão desenvolvendo algo, mas são mais recentes. As curvas dos cadês do Norton têm alguns equacionamentos. As curvas dos rotinas são só as figuras. E aí tu não tem muita noção. Tu até pode tentar aproximar, mas tem alguns cadês da gente conferiu que é só uma curva, sabe? Então, tu não tem tanta confiabilidade, assim, ou tanta confiança ou segurança no que o livro está te passando. Né? E esse é um dos aspectos que também bate com a questão de ser didático, né? Porque às vezes você está numa indústria muito precisa, os livros acabam falhando e que precisa pegar histórico da própria indústria para ver a linha alta do próprio software. Mas ali é o que você está falando, profissionais. Um trabalho na frente é a pessoa trabalhar nesses aspectos, por exemplo, a implementação dos cartões. Eu acho que sugere isso, sugere trabalho. Então, tem toda a parte do trabalho do David que foi de reunião, que não está escrito, e que a gente, nossa, o que eu aprendi nesse trabalho não é brincadeira. O professor Gustavo, que a gente aprendeu, não é brincadeira. Porque a gente, como professor, a gente usa algumas bibliografias. E esse trabalho é a prova viva de a gente questionar essas bibliografias. Sabe? E é o que aconteceu. A gente está falando exatamente a gente. Porque estava implementado, não estava? As curvas não estavam tudo? Tá. Mas aí, mas qual a metodologia que eu uso? A ideia era ajudar as duas, né? Sim. Misturar os dois autores, mas aí a gente não tem como bater laranja com laranja, maçã com maçã. Então a gente deixou. Vamos fazer esse separadinho e tiramos essa parte da aproximação das coisas. Por favor, peço desculpas. Aí tu mostra que a equação 2.11 e 2.12, tu modifica ela, né? Essa aqui? Tu inclui o cisalhamento aí, é isso? Sim. Inclui cisalhamento, que não tem na equação original lá do livro. Então tem essa parte aqui e aqui. Até no software você queria tomar no comum, né? Porque a gente não tem no gráfico de cisalhamento, por exemplo. Eu acho só um pouco estranho o fato de associar as tensões normais com as cisalhantes ali, né? Exato. Não sei, eu também não saberia dizer se está ok isso, né? Eu interferi. Essa equação, ali, as tensões normais de fricção e de tração são associáveis, sim, tá? Ela é no sigma xx, por exemplo, ela é no quadrado. Depois eles somam mais 3 sigma xy. Ou seja, a parcela que está dentro do 3 ali, né, são esses variamentos. Então, nós estamos propondo que se some ali também nas tensões de cesariamento. O livro utiliza a análise para cesariamento como algo à parte. E a recém agora, em 2019, e há orientações para poder estudar essa parte de cesariamento. Então, essa aí é uma proposta. Eu só acho o seguinte, ali, principalmente o cesariamento, né? Também ali, os esforços normais, ali, as tensões normais, que, por exemplo, ali tem o tal A, torque, né? E tem o tal A de cesariamento, né? E eles, qualquer pessoa, até gente, é fácil, por exemplo, associar a um cesariamento que não está naquele plano. Né? Por exemplo, o cesariamento, tu fala lá, é um cesariamento de esforço cortante, por exemplo. Né? E aí vai estar num plano. Né? E aí tu vai ter outro no outro plano. Por exemplo, um torque no outro plano. Não dá para somar diretamente. Não dá para somar diretamente, né?
É mais nesse sentido. Acho que também, de repente, coloca alguma coisa assim nesse aspecto da tomar cuidado na inserção das orientações. Orientados. É verdade, tem razão nisso, cara. Vamos ter que botar isso aí. Eu acho que uma frase ali, né, para não modificar também muito agora, mas porque tem que tomar cuidado, né? Até as normais, assim, né? A reflexão ela tem que estar associada com a direção também. Né? Não pode ser simplesmente vou colocar ali, ocorreu uma flexão, vou colocar a atenção mais flexão e a de tração também, somar ela direto. Né? Então, a gente coloca no texto, mas também acho interessante colocar no programa. Observação. Observação que tem que estar importantíssimo. Tá. Na metodologia, isso da medida já, eu também gostei bastante, se o professor Giovanni comentasse, né, em relação aos fluxogramas, gosto muito feliz mesmo, né, na execução dos fluxogramas, né. Eu só fico um pouco em relação à melhoria, né, aspecto da melhoria da metodologia, ao fato de que como que o cara, aquela história que o aluno dele de 2, né, vai chegar ali e vai tentar reproduzir isso, né? Fica bem complicado reproduzir do jeito que está ali, né? Porque tu comenta mais em relação ao delineamento do trabalho, né? Os passos no fluxograma, né? Mas no fluxograma ele dá mais um aspecto geral, né? Tu fala sobre o software em si, tu fala sobre o Glade, né? Você fala sobre os programas que tu vai usar, mas eu não vi muita coisa associada ao que tu fez da mão na massa, assim, tá? Não sei se tu entende o que eu quero falar. Ou como que tu implementou isso, né? Como é que tu... Alguns pseudocódigos, talvez, ali para mostrar as principais partes, né? Não você não mostrar o código inteiro, mas alguns pseudocódigos, né? É que eu sempre me remete ao do Henrique. O Henrique, né? Ele fez muito isso, né? Ele colocou ali os pseudocódigos ali mostrando, né? Não que deva fazer isso, tá? Mas é uma sugestão, assim, porque é aquela história de deixar reproduzível o trabalho, né? Mas tá bom, assim, eu acho que escreveu ali o principal. Em relação, de novo, em relação às metodologias, né? Tá, então, vou selecionar a do norte, o norte e o Minas, né? Aí tu comenta no parágrafo, terceiro parágrafo do 13 ali, fala que isso resultou uma caixa de seleção de metodologia de programa, né, para cada discordância dos autores. Sendo assim, o usuário é capaz de optar por uma metodologia específica ou fazer a mistura das mesmas. Me explica, eu não fiquei um pouco confuso nessa, como tu faz essa, principalmente em relação à mistura das mesmas. Né? O que tu usa de uma, o que tu usa de outra? Eu acho que a primeira tela é bem explicativa, né? No caso, ele poderia, por exemplo, selecionar tudo por Dinas e pegar os gráficos do Dinas. Daí seria toda uma metodologia baseada no Dinas, mas também ele pode misturar, né? Então colocar, por exemplo, aqui para Norte, aqui para Dinas, aqui Norte, fazer essa mistura. Aqui, pegar do Norte e aqui selecionar o Dinas, por exemplo, seria nesse sentido. Ele não seguir a risca uma metodologia, que é possível. Só muda aqui, não vai ocorrer nenhum erro. Tá. Eu fiquei confuso quando eu lia na metodologia isso, né? Não consegui associar, tá, agora estou explicando, beleza, mas eu não consegui associar o que estava querendo dizer em misturar as metodologias. De repente coloca alguma coisa para a figura. Acho que isso mostra a figura, né? Pensar, associa a figura, né? Chama a figura dessa. Tá.
Tá? Em relação aos resultados, né, eu acho que aí tu mostra bem esses resultados, né? Comentou bastante na apresentação também. De repente, uma coisa que poderia, né, uma sugestão também, né, colocar um pequeno tutorial ali no apêndice, pensar os principais passos, né, de execução. Primeiro coloca aqui, depois vai lá, né, depois volta, né, para o usuário, né. Até porque isso, aí depois eu faço um comentário lá nos trabalhos futuros, né, de incluir o manual, né, o manual do usuário no software, né, porque aí cara, é aquela história que o senhor Giovanni está comentando, né, como é que sei lá, o Emerson vai querer usar o teu programa, como é que ele vai saber seguir os principais passos? Para ti está fácil na cabeça, né? Para o Luiz, para o Gustavo, eu acredito também que esteja assim, né? Porque estão ali centrados, assim, mas quem está de fora, baixei o software aqui, por mais que preencher caixinha ali, né? Um house play, Eu acho que o manual do usuário, a maioria dos softwares tem. O manual do usuário é simples, né? Aí o manual do usuário seria detalhado, seria um trabalho futuro, mas eu acho que um pequeno tutorial, se encaixa feito no apêndice, né? Como que vai divulgar lá na biblioteca? Poderia ser feito modificar alguns daqueles apêndices que coloquei ali, que tem os resultados, né? Colocar mais detalhado, né? Colocar mais fotos, como inserir os. Mas eu penso assim, ó, no apêndice eu vejo assim, passo uma frase, né? Tá. Coloca a figura embaixo da onde tu está falando. Passo 2, passa isso, coloca a imagem. Sem muito texto, né? Coisa direta, tá? Para mostrar os principais passos. Tutorial. Aí eu sugiro também, tá? Eu falei no início que eu baixei o software, né? Mas eu baixei, eu não lembro, agora eu não lembro qual que é o caminho que eu fiz para conseguir encontrar. Agora eu lembrei. Eu entrei no GitHub e aí eu acho que eu procurei o usuário e aí baixei, tá? Então eu sugiro o seguinte, ali que fala, tá no repositório, eu sugiro que o link ali no próprio TCC. Eu não coloquei o link, então. Eu posso enganar. Claro, verdade. Eu encontrei o link. Mas tá louco. Eu acho que não. Beleza, Eu disse que estava no repositório e tal, mas eu não encontrei. Tá. Link no texto ali vai ficar feio. Né? Colocar um link, né? Mas aí a gente coloca um link tipo, clica aqui, sei lá. Sim, né? O único jeito do leitor achar é procurando isso. Já que não tem o. Exatamente. Tá. Né? Ou no rodapé. Tá. No rodapé, talvez. Esse rodapé fica bom. A gente coloca a tabela 5, são os dados, né? Me parece que havia muito mais na metodologia, tá? Tabela 5, qual página? Tabela 5, página 40. Aqui. São os dados pelo exercício, não são? Sim. Pois é, porque parece mais metodologia do que um resultado que deu em si. Ele está no resultado disso. Tá. A tabela 7 ali, ó. A tabela, aliás, a 8, não a 7. Que é mais questão da organização, tá? Aqui tu colocou ali o resultados completos no apêndice 7, apêndice D. Tá? Coloca no fonte ali, né? Não é tão comum fazer isso. Eu recomendo que tu cite, né, no texto, né, onde está completo, e chame a figura, porque eu acho que nem a figura não está citada aí. Não, a figura está citada. Eu acho que só o apêndice no texto, né? Que tu diz que está completo e tu simplifica ali e mostra o resultado. Ok, beleza. Mas tu não chama no apêndice onde está
Onde está o apêndice, né? Tu só coloca ali, ó, né? na fonte, eu acho que tem que estar no texto. Tá? Ali tu coloca, ali na tabela 9, coloca, eu acho, quintal, mas eu acho que aquele ali é sigma. Pior que é verdade. Sigma alternado. Tá. Ok, eu acho que em termos de resultados seriam esses, né? Alguns outros eu passei, né? Até para não me alongar muito, tá? E aí depois eu disponibilizo o PDF, né? Coloca, por exemplo, textos ali na conclusão, falando da conclusão agora, coloca aí muito pequena, né? Duas coisas, né? Respeito disso, né? É muito pequeno, né? E na verdade nem usa, não seria interessante usar pequeno. Pequeno é relativo. Coloca o valor daí, né? Tá. Em relação aos trabalhos futuros, né? Eu falei do manual do usuário, né? E uma outra coisa interessante que tu comenta, eu gostaria de enfatizar que tu comenta isso ali, né? De colocar da web, que é do C. Do C, que fala online, né? Isso aí eu acho que é muito legal, né? Que baixar dá aquela inércia, né? Dá aquela inércia. Agora, tem um repositório online. Sim. Imagina a turma lá de fadiga lá, né, tá na sala de aula, informática, não precisa instalar nada, né? Sim. Só acessa pela Tem essa burocracia, né, para poder baixar por isso aí eu acho bem legal, até para, em termos de o pessoal usar de fato o teu software, né, e não ficar só no submundo. No final, que é bem comum, né? Se o pessoal não animar, né? Acontecer isso. Bom, tu é da área, já se envolveu bastante com a questão do software, né? Tu deve imaginar o que eu estou falando. Tá. E uma última colocação, né? De novo a respeito do que coloca apêndice. Né? Colocou apêndice, então vou comentar um pouco do apêndice aqui, né? Tá, deixa eu entender. Tá. Foi feito os dois exercícios, né? O apêndice, o anexo, chama anexo C e anexo D. É isso? São os dois métodos, os dois. Aqui, né? Anexo C Isso. e anexo D. Isso. Tá. São os dois ali. Né? Uhum. Me explica como que fez, tu implementou o software com base nesses dois exercícios, é isso? Foi implementando com base nesses dois, ou tu implementou lá o software, né? E depois veio esses dois exercícios ali e comparou? Explica como que foi essa sequência de eventos aí. Tá. Então, basicamente, para a gente fazer essa comparação, primeiramente a gente refez todos os exercícios, a gente refez uma planilha para ter todas as decimais, e depois a gente refez pela primeira vez no software. E daí eu obteve os valores, coloco numa tabela e comparo com isso. Tá. E esse foi o que tu comparou, né? Mas tu chegou a fazer uma comparação com outro exercício, por exemplo, se eu chegar aqui, por que eu faço essa pergunta, né? Porque se eu chegar, eu quero conferir, sei lá, o exercício, estou dando suposto, né? O exemplo 7.0. Tá. Não, eu testei para outros, mas como eu comentei, professor, tem aquela dificuldade de um exemplo utilizar alguns resultados que vão estar, alguns valores que vão estar lá no resultado. Aí eu tenho que modificar um pouco o exemplo para poder tentar calcular, né? Mas eu apliquei e deu os seus valores. Bem aproximado, né? Vamos dizer assim. Mas a verificação de fato foi com esses dois exemplos. No TCC em si? Isso. Sim, com esses dois casos de estudo, né? Não, eu enfatizo isso por quê? Por exemplo, sei lá, o aluno vai lá e vai querer fazer um outro exemplo. Ele não quer um 7.1. Tá. Ele quer um outro, né? E aí, ele vai conseguir? Acredito que sim. Vai. Não, era isso que eu queria saber, porque para entender se ele está tão focado só nesses dois exemplos aí, né? Vamos lá. A pergunta que o senhor faz é assim: programou primeiro e testou depois, ou em função do teste, por exemplo, do programa? Então, ele
O David programou primeiro, fez todo o arcabouço, e agora para testar depois. Então, o que acontece se alguém pegar, por exemplo, 7.7, 7.14, e não dá convergência, bom, ele pegou todas as equações naquele livro, então, se deu algum problema, o próprio livro já está trazendo isso também, porque está coerente com essas duas bibliografias. Tá, se quiser, nós vamos, tá? Então, ele bota aí, já não comprometeu mais nada, assim, pode fazer. Atualmente ele está, pelo que eu entendi, ele está implementado, ele gera número de ciclos em fadiga, né? E gera também o fator de segurança, né, do de falha. Né? Legal? Não? Acho que é isso então, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? Deus trabalho, né? Fazer os comentários ali, né? Os comentários mais necessários, né? E agradeço. Muito obrigado, professor Maicon. Vamos jogar em consideração. Passo para o arquivo, passo para o David, faço correções. Só que não terminou, não. Não terminou, não. Tem mais um. membro externo. Ficou esperando ali? Ficou assim. É o engenheiro Martins, e você está aí. Pode desmutar. Opa, bom dia, David. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Deixa eu vou ligar a câmera só para não ficar tão impessoal assim. Pessoal, obrigado por me convidar. É uma grande honra aí, de verdade. Obrigado, Luiz. Eu e o Luiz, a gente se conhece há um tempo já. E quando eu bati o olho naquele fluxograma, eu já vi, né? Cara do Luiz, aquele fluxograma. Gostei bastante, ficou bem fácil de entender, principalmente a metodologia aplicada, cara. E o teu texto, ele tá bem escrito, assim, de forma geral, eu gostei bastante. Achei que tu usa alguns termos linguísticos ali bem colocados, assim, fica mais formal a linguagem, um pouco menos direta, mas fica gostoso de ler, assim, de verdade. Eu compartilho do Maicon, do professor Maicon ali, quanto à justificativa. Achei que a tua justificativa, ela podia dar uma elaborada um pouquinho melhor, para até ficar mais os objetivos, né? Objetivos e justificativas ali. Desenvolver um software de cunho educacional, podia realmente dar uma engrandecida nessa parte, só para justificar mesmo o trabalho, né? Quanto aos erros, eu entendi ali o erro relativo, que provavelmente foi realmente aquilo que tu comentou no texto, né? Uma pergunta só, assim, tu chegou a pensar na implementação do software, inserir alguma página anterior sobre razão de tensão, para identificar quais as curvas de fadiga estão sendo usadas? Pode fazer a pergunta de novo, porque deu uma Claro. Não, claro. aqui. Tu chegou a pensar na implementação do software, a comentar sobre razão de tensão? Porque aquele Rzinho, né, que tu identifica se a curva é alternada, repetida, pulsante. Te pergunto isso, sendo bem direto, por questões educacionais ali que tu coloca nos objetivos e justificativas. Achei que faltou isso. Mas eu também entendo que o objetivo foi fazer as validações dos exercícios, né? Porque se tu colocar lá no apêndice A, que é aquele primeiro exercício ali, que até estava na tela. Isso, ali, volta. O primeiro mesmo. Isso, Esse aqui. Ele diz ali, né, mais ou menos no meio, né, o momento de flexão irá criar uma carga, uma tensão de flexão totalmente reversível, né? Isso é aquela tua característica da curva de fadiga, né? Sim. Aí só fica como pergunta para futuro trabalho, entendeu? Sim, tá bom. Chegou a pensar nisso? Eu poderia realmente inserir isso, né? Porque quando geralmente está na parte introdutória ali de fadiga, aparecem essas variações das curvas de fadiga, né? Quando é alternado ou não. Então, eu preferi seguir ali o que estava disponível ali, mais com a metodologia, né? Mas é uma possibilidade. Sim. Não, legal. Fica como melhoria, né? Talvez uma página anterior só para colocar ali essa caracterização da curva de fadiga.
E aí, assim, cara, quanto à aplicação industrial, que eu vi que o Markson comentou ali, ele teria aplicação industrial, sim, essa tua metodologia ali, esse teu programa. Se tu for parar para pensar, por exemplo, em SolidWorks, que é um software, claro, que academicamente não seja tão bom quanto um Abacus da vida, mas o SolidWorks usa essa metodologia de fadiga axial, né? Então, ele poderia ser aplicado. O teu grande desafio, que daí eu também deixaria de sugestão para trabalho futuro, é capturar as tensões de von Mises lá de um cálculo numérico, por exemplo. Porque ali tu está inserindo, né, as tensões alternadas e médias, já partindo do pressuposto que alguém calculou as tensões de von Mises, por exemplo, né, ou tensões normais, tensões principais. E aí fica como sugestão de trabalho anterior. Mas, cara, eu gostei do trabalho de verdade. Achei bem legal. Achei que tu explorou bastante as teorias de fadiga. Os fluxogramas deu uma boa ajudada para desmembrar a metodologia aplicada. E os resultados achei bons os resultados. Apesar dos erros relativos ali de 0,0 alguma coisa por cento, foi muito bom. Eu comentei alguma coisinha, só que durante o texto acho que tu colocou o anexo 1, 2 e 3, e lá embaixo tá anexo A, B. Aí só dá uma corrigida nisso, depois eu passo pro Luiz. Tá. E quanto àquela parte numérica, eu ia comentar isso também, que tu fala lá no início, que eu comecei a ler lá no resumo, e tu fala numérico, daí opa, vai vir uma aproximação aí, um elementos finitos, ou uma outra metodologia de diferenças finitas, alguma coisa assim, eu tiraria também, tá? Eu tiraria aquele numérico. Porque o que tu está fazendo, na verdade, tu fez um software para uma metodologia analítica, né? Isso. Não é numérico. Então, eu acho que eu removeria também só para ter esse refino formal, assim, né? Ok. Beleza, mas no mais, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Beleza, muito obrigado pelas colocações. Então, tá. Muito obrigado, Lamartine. E tem mais um, né? Porque desculpa pelo horário, mas tem um co-orientador, professor Gustavo. Agora, as suas considerações. Pode comentar. Eu queria só agradecer pelo convite, pelo convite, né? Foi um prazer trabalhar durante esse CT. Foi, como o professor Luiz já comentou, foi uma grande oportunidade de pensar também. Dar os parabéns para o David pelo trabalho, pela dedicação, pelo produto que ele conseguiu produzir. Né? E acho que era isso, as observações que a gente queria fazer, eu já fiz anteriormente. Né? Então, comento um pouquinho mais lá na comentário. Legal, legal. Eu também teria um monte de coisa para falar, mas a gente ficaria 3, 4 semanas aqui só conversando, né? Mas agora eu vou solicitar para que os presentes possam se recolher e ficar a sua voz aqui da banca, né? O David também, muda-se.
Meu Deus, Hoje, então, para ver se encerrar, né, pessoal, primeiramente eu agradeço a presença de todo mundo aqui, né? E desde que fosse aprovado com uma nota de 9,44 pelo membros da banca, está aí parabéns, muito bom. Tudo direitinho, a gente vai receber as correções e aí eu encaminho contigo. Mas agora o momento é de comemorar, vai te divertir, porque esse é o momento. Depois a gente vai lá com a cabeça para fazer as correções. Vamos tirar uma foto, então? Parabéns. Vou você desligar consegue aqui, botar a então. foto dele e o negócio desse tempo? Encerrar. Pode tirar.